meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Ontem a nossa live foi derrubada, das 12h30, hoje novamente. E como a gente é resistência, a gente está aqui de novo, não é? Mais um motivo para curtir e compartilhar. Se está incomodando, a gente está alcançando o nosso objetivo, que é realmente de combate à extrema-direita no nosso país. Meu querido e minha querida, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo ali no Estado de Israel e toda aquela situação, não é? Que está em guerra agora, o Estado de Israel e Gaza. Gaza é uma faixa muito pequena dentro do território do Estado de Israel. É uma luta muito antiga, toda essa situação. E eu posso dizer que é uma luta de um leão com uma formiga, mais ou menos isso. Só que essa formiga realmente dá muito trabalho. O que ocorre? Em 1948, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, os judeus começaram a retornar para a região ali, que à época era o estado da Palestina. E então eles instituíram o Estado de Israel. E a partir disso começou paulatinamente um trabalho de genocídio e de dizimação étnica de um povo que é o da Palestina. Aí você fala assim, André, mas quem está certo nisso? São os judeus, o pessoal do Israel ou os palestinos? Meu querido, só Deus para nos responder. Porque essa briga, ela vem lá atrás. Você lembra de Abraão? Pois é, Abraão casou com Sara. Sara não podia ter filhos. Aí Sara então entregou a escrava egípcia para Abraão para que ele tivesse uma filha, um filho com ele, já que ela não podia dar. E tiveram. Agar, a egípcia, deu um filho para Abraão, que é Ismael. Aí Deus abençoou Sara e Sara então conseguiu ter um filho, que veio então Isaque. Então Abraão teve o filho Ismael, de onde veio os caldeus, de onde veio o povo da Palestina, entende? E, em contrapartida, Sara teve Isaque, de onde veio os hebreus, que gerou os judeus lá na frente. E todos os dois grupos, hebreus e os caldeus, leia-se, os israelenses, judeus e os palestinos, entendem que aquela região é uma região sagrada e que eles têm direito àquele território, todos os dois. E falando biblicamente, a própria Bíblia abençoou a escrava egípcia Agar, que teve o filho Ismael, dizendo que dele viria uma grande nação, assim como abençoou também Isaque, de onde veio uma grande nação. Aí daí criou uma aí criou uma divisão, mais fácil, uma divisão entre dois povos que se tornaram grandes nações. Foi isso. E eles ambos entendem que tem direito àquela terra. E hoje Israel é uma das maiores potências bélicas do mundo. Tem um orçamento de mais de 18 bilhões em questões bélicas e um orçamento também vindo dos Estados Unidos de 2 a 3 bilhões, porque são parceiros. E a faixa de Gaza, perceba o tamanho da faixa de Gaza, onde tem o povo Hamas, que são árabes, palestinos, mais radicais. Existe esse grupo lá, mas existe a maioria ali são pessoas que não são radicais, embora entendam que tem direito também àquela terra. A faixa de Gaza, para você ter ideia, ela tem uma extensão de 12 quilômetros quadrados por 40 quilômetros quadrados. Então é uma faixa muito pequena. E muitos dos direitos humanos já entenderam que aquilo ali se tornou um campo de concentração, uma forma de encurralar o restante dos palestinos ali no Estado de Israel para sucumbir e para acabar com eles logo. E em contrapartida, eles fizeram o maior ataque que já teve ali em Israel. E é interessante que em Israel, todo o estado lá tem detectores de mísseis. E de quando em quando é lançado um míssil lá. Aí tem os detectores
e tem os bloqueadores dos mísseis. Aí a sirene é tocada, quer dizer que vai ter um míssil, só que geralmente ele é abatido lá em cima ainda. Não se sabe o porquê que dessa vez não foi assim. Foi mais de 2.000 mísseis jogados no Estado de Israel por esse grupo, que o Hezbollah assumiu ali toda essa situação. Só que eles agem não como uma guerra oficial, mas como uma guerrilha. Por quê, André? Porque é uma minoria muito pequena e jamais conseguiriam derrotar o Estado de Israel, que é uma verdadeira potência bélica. Então agem dessa forma. Foram várias mortes, houve sequestro de civis, inclusive uma brasileira está desaparecida e mais 3 brasileiros estão desaparecidos. Então é uma guerra em que o Hamas, que é o povo ali que vive naquela faixa de Gaza, não tem a mínima chance. Só que eles causam grande prejuízo. E o Hamas, ele é financiado pelo Irã, ele é financiado pela Turquia, ele é financiado pela Síria. Entende? Que é um povo palestino. Aí você fala assim, André, mas por que eles fizeram isso se eles não têm chance nenhuma de conseguir vencer essa guerra? Que digamos que nem guerra formalmente é, porque eles não têm esse poder de fogo para isso. Agem como guerrilhas e como uma espécie de terroristas. Para muitos do Ocidente, eles são terroristas. Para outros, eles são resistência ao colonialismo, à situação de poderio de Israel, que tirou eles ali da terra que eles entendem que é deles. Pois bem, há algum tempo houve um acordo entre Israel e os Emirados Árabes, chamado Acordo de Abraão, em que eles fazem um acordo de pacificação, entende? E agora está havendo uma conversa muito robusta entre o Estado de Israel e a Arábia Saudita, que é predominantemente ocupado por muçulmanos, por palestinos, por povo do Oriente ali, Oriente Médio. E a possibilidade desse acordo de Israel com a Arábia Saudita quebra e tira qualquer esperança dos palestinos ali de ter algum dia o seu território de volta. Entende? Então, diante da possibilidade desse acordo entre a Arábia Saudita e Israel, eles fizeram esse ato. Para mostrar o quê? Que não existe mistura ou possibilidade de paz entre israelenses e o povo árabe, o povo palestino. Foi isso. E é uma briga longa, entende? E infelizmente, muitas pessoas que não tem nada a ver com isso, que não querem essa guerra, que não querem paz, vão acabar sendo vítimas. Crianças, mulheres, idosos, gente que não tem nada a ver e não querem guerra. Mas a gente tem que observar que tem 3 questões muito sérias nesse contexto. Que é o que, Andréia? Primeiro, o extremismo religioso. Ali há uma mistura muito grande de religião, política e força militar. Misturam tudo e matam em nome de Deus, tanto de uma parte quanto da outra. Os dois matam em nome de Deus. Dizem que estão matando em nome de Deus, porque são os representantes de Deus, têm direito ao território e toda aquela situação. Isso é o extremismo. Inclusive, Benjamin Netanyahu, que é ali o líder que declarou a guerra ali, ele tem o seu governo estremecido, porque hoje predomina a extrema-direita em Israel, que inclusive eu já comentei com vocês aqui, comentando sobre os ataques e a tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal aqui em relação a alguns parlamentares. Mostrei isso para vocês. Israel é um dos países que se levantou e tirou o poder do judiciário, dentro dessa figura da extrema-direita, em que Israel se encaixou perfeitamente pela mistura de religião, política e militares, com um cunho extremista. Aí a gente vê o perigo que é isso. E nós temos que tomar muito cuidado com toda essa situação. Inclusive, será enviado ali para a região aviões. Aviões serão enviados para repatriar e para buscar brasileiros que porventura estejam naquela região de conflito e que queiram vir embora, tá? Mas ressaltando que já tem 3 pessoas desaparecidas
e estão suspeitando de uma morte de um brasileiro. Já são milhares de pessoas mortas, mais de 1.000 pessoas mortas do lado de Gaza, não é? E vai ser um massacre, eles não têm chance nenhuma. Será realmente, muito possivelmente, um genocídio pela força bélica tão dantesca que a Israel tem e tem um apoio dos Estados Unidos. Aí você fala assim, André, mas por que tem um apoio dos Estados Unidos? Não é? Israel é uma das maiores forças bélicas do mundo, não é? Que depois que houve o genocídio nazista de Hitler e toda aquela situação, eles imbuíram no sentido de se tornarem uma nação muito forte militarmente. E isso é uma realidade hoje. E tem um apoio dos Estados Unidos. E o Brasil, diante disso tudo, o Brasil não toma frente. Por exemplo, os Estados Unidos, Hamas são terroristas para os Estados Unidos e outros países. Para outros países já não são. O Brasil é neutro. O Brasil não entra nesse sentido. O Brasil tenta evitar a guerra de toda forma e ajudar humanitariamente todas as partes, não é? Inclusive já tem aí fake news, propagada inclusive por Bolsonaro, querendo conectar Lula com apoio a Hamas, apoio ao grupo ali, visto como terrorista por muitos e por outros como uma resistência, não é? Ao colonialismo, ao abuso do Estado de Israel. E é fake news, gente, tá? Não tem nenhuma ligação do Estado brasileiro com qualquer situação nesse sentido. O Estado brasileiro é pela paz. E Lula, inclusive, já convocou ali reunião da ONU para tentar intervir e buscar um caminho de paz. Aí eles colocam uma postagem de um dos militantes de Hamas, que quando Lula ganhou as eleições, colocou lá no site deles, parabenizando Lula. Ué, mas se for assim, Biden parabenizou Lula, várias autoridades dos países e presidentes dos países parabenizaram Lula. E Lula não tem controle sobre isso, qualquer um pode parabenizar. Aí eles vinculam isso com que Lula apoiasse os terroristas, não é? E a posição do Brasil é neutra, e é pela paz, não pelo massacre, não pelo genocídio, não pela morte, né? E infelizmente é isso que acontece. E isso é uma guerra, gente, que é difícil até para a gente entender, porque a gente não tem esse costume, esse histórico. Isso é guerra de centenas de anos lá para trás. Desde lá, como eu mostrei para vocês, de Abraão, com Agar, Ismael, caldeus, que vieram os palestinos, e Sara, mulher de Abraão também, mulher de Abraão, que teve Isaac, que veio os hebreus, e lá na frente veio os judeus. E ambos entendem que tem o direito à terra sagrada, à terra santa, que fica naquela região ali de Israel. Agora, o que nós podemos tirar de tudo isso, como é perigoso o extremista, o extremismo e a mistura de religião, política e militares. Me lembrou muito alguém. Te lembrou alguém? Deixe nos comentários que eu quero saber. Te lembrou quem? Deixe o seu comentário, que ele é muito importante. Compartilhe, nós somos resistência. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se cuida. E até o próximo vídeo em que nós estaremos aqui dando informações muito importantes. Beijo no seu coração, até a próxima live. Tchau, tchau.